Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 29 de dezembro. Eduardo informa a Pedro que no interrogatório que fizeram com Modesto e seu cúmplice, eles entregaram Jaime, dizendo que ele era um dos distribuidores de drogas da região. Pedro comenta com Eduardo que Jaime foi a pessoa que conseguiu o Lexbutrol para Ernesto Ribas. Surpreso, Eduardo conta a Pedro sobre a investigação que está fazendo sobre Ernesto. O amigo de Eduardo informa a Inês que já tem o endereço da enfermeira que cuidava de Isabel. Pedro diz a Eduardo que se puder ajudá-lo em algo, pode contar com ele e passa para ele o telefone que Jaime deixou para tentarem localizá-lo. Com medo de Ernesto, Trine diz a Helena que sua mãe está muito doente e terá que viajar para cuidar dela. Helena lamenta que Trine tenha que ir embora e diz que vai sentir muita falta dela. Gabriela briga com Samuel ao saber que Modesto voltou e coloca a culpa em Rosa. Feliz, Nico conta para sua amiguinha Liliana que esteve com seu pai biológico e eles são amigos outra vez. Inês conversa com a filha da enfermeira que cuidava de Isabel. Ela conta para Inês que quem contratou sua mãe para cuidar de Isabel foi o Miguel Hernandes e ela nunca conheceu Ernesto Ribas, pois ele já morava em outro país. A mulher diz a Inês que sua mãe começou a trabalhar com a Isabel em 1993 e deixou de trabalhar com ela uns 3 anos depois, e mais à frente internaram Isabel em uma casa de assistência. Inês fala sobre os depósitos mensais que a mãe dela recebia. A mulher diz que não sabe qual era o acordo que a sua mãe tinha com Isabel, mas diz que sua mãe recebeu esses depósitos até o dia em que morreu. Irritada, Irene diz a Gabriela que como Helena voltou para casa, ela terá que ir embora da casa de Ernesto e diz que não entende a obsessão dele em querer ficar com Helena. Gabriela estranha a reação da irmã e pergunta se ela está apaixonada por Ernesto. Muito nervosa, Irene nega que esteja apaixonada por Ernesto e diz para Gabriela não voltar a dizer semelhante estupidez. Pedro conta para Helena sobre a conversa que teve com Eduardo a respeito de Ernesto. Helena aproveita para dizer a Pedro que Ernesto retirou a ordem de restrição contra ela. Inês conta para Eduardo toda a conversa que teve com a filha da enfermeira que cuidou de Isabel. Depois de ouvir tudo, Eduardo chega à conclusão de que Ernesto não voltou para o México, mas sim Miguel Hernandes, se fazendo passar por ele. Eduardo liga para Horácio e pede para encontrá-lo junto com Helena. Gabriela conta para a mãe que ela e Samuel ajudaram Nelson para se aproximar dela. Gabriela diz à mãe que Nelson é dono da oficina onde Pedro trabalha e também conta que a filha dele é a Gina, esposa de Pedro. André então se lembra do que Nelson lhe disse sobre a gravidez da filha, mas não diz nada a Gabriela. Frustrado por ter perdido a bolsa de estudos, por não ter apresentado trabalho de direito fiscal, Samuel diz a Gabriela que está reprovado e que o melhor será os dois terminarem, pois ele não tem nada para lhe oferecer. Samuel diz que precisa ficar só por um tempo. Muito chateada com a atitude de Samuel, Gabriela diz que se isso é o que ele quer, eles terminam e o mandam ir embora. Andréia conversa com a amiga sobre o filho de Gina não ser de Pedro, mas diz que enquanto puder impedir que Helena e Pedro fiquem juntos, ela não vai dizer nada. Andréia diz que não entende a mania das suas filhas de se interessarem por pessoas que não são da sua classe. Ah, Andréia patetona, achei que você tinha mudado, mas não. Volta a me decepcionar, essa monga preconceituosa. Bernardina fala sobre a enfermeira com Isabel. Isabel fica nervosa, diz que Marisa é uma cínica e que seu filho Ernesto não a conhece. Isabel diz que Ernesto foi para o Canadá e ela nunca mais voltou a vê-lo. Samuel conta para a família que perdeu a bolsa porque reprovou em uma matéria. Eduardo e Inês se encontram com Horácio e Helena. Eduardo pede para Inês contar a eles desde o início por que decidiram começar a investigar Ernesto. Eduardo diz a Helena que a pessoa com quem ela se casou é Miguel Hernandes e ele se apropriou da identidade de Ernesto Ribas. Helena e Horácio ficam chocados com a revelação.
Eduardo diz a Helena que o verdadeiro Ernesto Ribas foi para o Canadá e nunca voltou. Inês diz a Helena e Horácio que Isabel nunca confundiu seu filho e que sempre disse que quem a visita não é Ernesto, mas como Miguel se encarregou de drogá-la com a ajuda da enfermeira que cuidava dela, fizeram Isabel parecer como uma doente mental e a internou em uma casa de repouso. Assustada, Helena diz que já não sabe como poderá continuar vivendo junto com Ernesto. Ernesto oferece muito dinheiro ao investigador, em troca dele falsificar os resultados da auditoria. Helena pergunta a Eduardo o que podem fazer para denunciar Ernesto. Eduardo diz a Helena que precisa de provas contra Ernesto e pede a ajuda dela para conseguir fazer um exame de DNA entre Ernesto e Isabel, e assim acabarão com as dúvidas sobre o parentesco entre eles. Helena se coloca à disposição de Eduardo para ajudar. O agente da auditoria informa a Eduardo que Ernesto tentou suborná-lo. Eduardo diz a Helena e Horácio que parece que Ernesto está se sentindo desesperado e tentou subornar o agente da auditoria. Gabriela diz a Samuel que se ele a deixasse ajudá-lo, não precisaria perder o ano. Samuel agradece, diz que seu pai e Pedro também lhe ofereceram ajuda, mas ele quer resolver esse assunto só. Gabriela pergunta se ele tem alguma coisa para lhe dizer sobre eles. Samuel responde que não e que continua pensando igual. Gabriela escuta Irene falando com o homem ao telefone e fica intrigada. Irene diz a Ernesto que não pode viver sem ele e pede para ele não fazê-la lembrá-lo do que é capaz de fazer se ele não estiver com ela. Sem saída, Ernesto marca de se encontrar com Irene no hotel de sempre à noite. Helena conta para Pedro tudo o que descobriu sobre Ernesto. Pedro diz a Helena que se tudo sair como o detetive Robles planejou, não haverá nenhum impedimento para que eles fiquem juntos. Enquanto isso, Inês conta tudo para Bernardina e pede para ela conseguir uma amostra do cabelo de Isabel para fazer o exame de DNA. Helena entra no quarto de Ernesto e pega os cabelos dele em uma escova. Logo depois, Helena entrega a amostra para Eduardo. Helena diz a Eduardo que quer fazer uma visita a Isabel acompanhada de um especialista para saber exatamente que possibilidades há de que ela recupere a sua lucidez. Eduardo diz a Helena que o Dr. Ramírez poderá acompanhá-la. Helena diz a Eduardo que para a madre ela continua sendo a nora de Isabel e acha que podem aproveitar essa situação. Helena diz que vai apresentar o médico como um amigo da família.